Boa noite. Aos que são de boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde, né? A dinâmica das redes sociais, no caso o YouTube, Facebook, Twitter, o X, são as ferramentas que nos levam a assumir a responsabilidade de expressar o nosso melhor em favor da causa do Cristo. Trabalhadores, não sei se da segunda ou da primeira, da última hora, mas é a oportunidade de realizarmos o nosso melhor. E hoje nós vamos receber a nossa irmã Cíntia, que fala lá de Natal, no Rio Grande do Norte, o extremo, né? Nós estamos no Rio Grande do Sul e mais um recurso que as ferramentas tecnológicas oferecem-nos, né? Então, o conhecimento humano, a inspiração divina para o desenvolvimento das nossas ferramentas, para os processos de crescimento e de soerguimento das relações humanas e do desenvolvimento de nosso espírito na presente encarnação. Cíntia vai nos apresentar Jesus, este sol que atende o nosso caminho, facilitando-nos o trajeto e certamente inspirando-nos a permanecermos apostos, como seus trabalhadores, como seus discípulos, como servidores desta causa de amor à humanidade. Por isso, nós nos apresentamos diante deste altar, que é a oportunidade presente, Senhor. Rogamos que envie os teus emissários a socorrer as nossas necessidades. Nesses tempos translocados da sociedade humana, efervescente nos sentimentos de incompreensões, de indiferença, nós estamos a posto e reconhecemos que a tua luz é benfazeja e celebrar a tua data de estada entre nós fortifica-nos o espírito, enche-nos de esperança e leva-nos a agir, sem dúvida, em benefício próprio e da nossa comunidade. Pedimos pelos teus trabalhadores que a tua mão amiga, benfazeja, dirija, junto com o teu olhar, a cada um, a cada uma. Muita paz e que assim possa ser. Graças a Deus. Vou, de pronto, transferir a palavra para a nossa irmã Cíntia, que acolhemos com imensa alegria com essas ferramentas. Já trocamos algumas experiências, já conhece a realidade desta instituição, né? Mas estamos aqui a postos, e a Cíntia, como todos os trabalhadores, arrumou um tempinho para dedicar-nos a atenção da sua explanação, da sua exposição. Nós agradecemos antecipadamente e te transferimos a palavra, Cíntia. Um bom trabalho.
Boa noite, muito obrigada pela oportunidade em falar do nosso guia e modelo, que bom, é um presente, é uma oportunidade única. Eu sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte, trabalho aqui no Movimento Espírita, na Casa Espírita Emílio Malé, Sociedade Espírita Emílio Malé. Agradeço imensamente a oportunidade e, se precisar, é só chamar, que eu estarei à disposição, sim. A gente marca com antecedência e eu venho. Um abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade. Bom trabalho, Cíntia. Vamos lá. Vou começar com Alta de Souza. O poema chama Natal. Alta de Souza é uma poetisa aqui, potiguar, aqui da cidade de Macaíba, que nasceu lá em 1876. A maioria dos espíritas conhece bem Alta de Souza. É meia-noite. O sino alvissareiro lá da igrejinha branca pendurado, como num sonho místico e fagueiro, vem relembrar os tempos passados. Ó velho sino, ó bronze abençoado, na alegria e na mágoa companheiro, tu me recordas o sorrir primeiro do menino Jesus imaculado, e enquanto escuto a tua voz dolente, meu ser que geme dolorosamente da desventura aos gélidos açoites. Bebe em teus sonhos tanta alegria, tanta, sino que lembras uma noite santa, noite bendita, mais que as outras noites. E aí, a atmosfera da Terra mudou. Era como se o tempo estivesse mágico, era como se sentíssemos mais ainda o hálito de Deus. A paz, sentimentos de alegria, de esperança, harmonia, fraternidade e muito amor. Eram esses sentimentos que pairavam, que reinavam nos corações, na atmosfera da terra, naqueles dias e principalmente naquela noite abençoada. Todas as nações, todo mundo podiam sentir esse momento lindo, esse momento sublime, chamado o nascimento de Jesus. Maria, grávida, já sentia que estava próximo, estava muito perto de receber o seu bebê no seu aconchego, nos seus braços. Sentia-se feliz, ditosa. José, ansioso, procurava na estalagem um canto que pudesse aconchegar Maria junto do seu filho no seu ventre. Não encontraram mais nenhum repouso, nenhum cantinho naquela noite, não tinha mais como Maria se aconchegar na estalagem. Maria percebia a, a agonia, a aflição de José, mas serena, calma, dizia, fique tranquilo, nós vamos ficar aqui. José olhava ao redor e pensava, onde? Ela dizia, aqui, entre os animais, na manjedoura. Aqui é o lugar ideal. E já ia se aconchegando, se acolhendo entre os animais, naquele lugar simples, onde o seu filho simples deveria, assim, chegar e iluminar a terra. José não discutiu com Maria, acolheu, aconchegou e ficaram esperando esse momento único, esse momento importante para Maria, para José, para todos nós. E aí, envolta em muita luz, um claro se via, a atmosfera se transformar, Jesus nascia. Maria envolta de amor, José olhos fixos naquele bebê que havia chegado. Momentos de emoção, momentos de fé, ele que seria o sol a iluminar a nossa vida, o nosso caminho, naquele instante, nos braços de Maria, José, olhos fixos naquele bebezinho.
Os pastores sentiam, percebiam o momento, aquela coisa linda, aquele momento emocionante, e um clarão se via no céu. Os anjos, as estrelas, vinham anunciar aos pastores que a hora havia chegado. Eles se olhavam amedrontados. O que terá acontecido? O que está acontecendo? O anjo lhe disse: não tenham medo. Eu vim dar-te a boa nova, a notícia maravilhosa, o Salvador, Jesus Cristo, nascera em Belém. E vocês hão de encontrá-lo numa manjedoura, enrolado em lençóis, mas saberão que se trata de Jesus, o nosso Salvador. De repente, muitas luzes, muitos anjos pararam e cantaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Uma alegria imensa contagiava aquelas pessoas, aquele momento. E a emoção, e a fé, e o amor tomou conta de todos. Maria e José, ajoelhados aos pés de Jesus, não há palavras que decifre aquele momento. Não há palavras que possam representar, que possam ser representadas por aquele momento em que Maria se ajoelha na manjedoura, tem ao seu lado José, olham para Jesus, sorrindo, leve, 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 feliz na manjedoura. Os pastores ao redor. Também chegam os reis magos com ouro, incenso e mirra. E clamam a Deus, e louvam a Deus por ter permitido o seu Filho amado iluminar a nossa vida, transformar as nossas vidas para sempre. Naquele momento de fé, de amor, de alegria, Jesus apenas sorria com muita simpatia, como quem diz: mamãe, estou aqui, vou iluminar a todos. Estás comigo e eu estou contigo. O nascimento de Jesus teve um significado profundo para aquela humanidade, para as pessoas daquela época, e até hoje tem esse significado. E até hoje, ao falar do Mestre Divino, nós sentimos o seu amor, a sua vibração. E até hoje ele permanece nos corações daqueles que o buscam, que o seguem. O homem que dividiu a história da humanidade. Ele trouxe uma coisa que nunca nenhuma história tinha visto antes. Não havia ninguém ainda falado de amor. E os corações cansados, doloridos, aflitos, anseiavam por transformação, anseiavam por amor. Nenhuma civilização desenvolveu a ideia que Jesus trouxe de amar ao próximo e, principalmente, amar os inimigos. Foram os seus ensinamentos que permitiram uma civilização inteira prezar pela fraternidade, pelo respeito, pela dignidade, pelo amor. E aí o sol de nossas vidas cresceu, ressurgiu e teve a sua vida toda um livro aberto, um livro convidando os seus filhos à transformação, à fraternidade, à busca desse amor, em busca desse conhecer, aprender um novo caminhar e amar-se, e amar o seu próximo e perdoar os seus inimigos. Uma grande revolução do bem. E a todos que ele chegou, e a todos que ele chamou, e que ouviram os seus chamados, cansados, doloridos, sofridos, mas com esperança, com fé, com amorosidade, ele veio como o sol que ilumina as nossas vidas, sem em nenhum momento infringir alguma lei, e sem
em nenhum momento desrespeitar consciência, violentar consciências. Ele, como o sol, simplesmente chegou, iluminou. E ele, como um sol, esperou que as sementes germinassem, dessem frutos, florescessem, sem impor a sua bondade, o seu amor. Contagiou pelo seu viver, pelo seu devotamento a toda aquela humanidade que ainda não conhecia a verdade, que ainda não compreendia o sentimento de amar os seus inimigos. Aquela humanidade que só entendia de olho por olho, de dente por dente, mas que ele, com carinho, de mansinho, veio iluminar a cada um. E ele, como um sol, esperou que a semente brotasse. E ele, como um sol, esperou ser visto. Nada pediu em troca. Ele apenas chegou e iluminou a vida e o coração daqueles que o conheceram. Foram muitos que naquele tempo chegaram e conheceram Jesus. Foram muitos que naquele tempo anseiavam por essa transformação, por esse amor. Mas não foram todos que permaneceram. Não foram todas as sementes que esse sol aqueceu. Não foram todas as sementes que esse sol cuidou para que germinasse, frutificasse e florescesse. Não foram todas, porque Jesus respeitou o tempo de cada um. Mas naquela época, aquelas sementes que quiseram floresceram, germinaram e deram novos frutos, e muitos propagaram, e muitos propagaram e propagam esse amor até hoje. E ele, como um sol, todos os dias nos dá uma nova oportunidade. E muitos daqueles que estavam lá, recebendo a mensagem pela primeira vez, fresquinho, falando de amor, sendo o amor em pessoa, muitos daqueles estão hoje sabendo, conhecendo e buscando esse amor novamente, porque não estavam prontos naquela época, porque sentiram o aquecer do sol para germinar essa fruta, para florescer essa flor, mas naquela época ainda não estavam prontos. Ainda estavam sendo plantados numa terra improdutiva, mas ficou lá aguardando a sua própria decisão de florir, de germinar. E ele, como um sol todos os dias, nos dá uma nova oportunidade. E ele, como um sol, espera a boa terra frutificar. E muitos de nós que estamos hoje conhecendo, reconhecendo, relembrando essa mensagem de amor, estivemos naquela época e não estávamos prontos. E hoje estamos ainda nessa transformação, buscando esse estar pronto, querendo esse estar preparado para receber essa mensagem, para usufruir este amor que nada nos pede em troca e que há milênios esperam pela nossa decisão, esperam pela nossa ação, pelo nosso caminhar, pelo nosso desabrochar. E assim, como o sol, todos os dias ele nos dá uma nova oportunidade. E ele, como um sol, veio para todos, para a semente boa, para a semente não tão boa, para o ruim, para o bom, por aquele que ainda caminha nas trevas, porque foi ele que disse
que veio para os doentes. Os bons, os sãos, os que estão nesse processo de burilamento, ajudam, auxiliam aqueles que ainda caminham doentes, mas que já caminham com essa vontade, com essa necessidade de realmente se encontrar com Jesus, de realmente senti-lo, vivenciá-lo, ouvi-lo, refleti-lo. Porque já não há mais hora para nós que nos dizemos seguidores do Cristo. Já perdemos muito tempo e Ele aqui esperando, mas que devemos acordar. Já não há mais tempo a perder. E Ele, como o sol, veio para todos, sem distinção, e dá oportunidade a todos, sem distinção. Ele disse que veio para que nós tivéssemos vida, mas vida em abundância. Não foi só a vida que Ele quis para nós, foi vida e abundância. E Ele, o sol, com a ajuda da sua mãezinha, com a ajuda de todos aqueles que floriram e fruticeram, ajudar aqueles que estão com dificuldade de caminhar, de florescer, de frutificar. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E ele disse: eu sou a luz do mundo. E o que a luz faz? O que a luz faz? A luz conduz aqueles que andam nas trevas. A luz ilumina lugares, pessoas, consciências. E a luz brilha. E ele, como luz, nos guia até o Pai, que o mandou por muito nos amar. Então, a vida toda de Jesus, a vinda dele é uma declaração de amor de Deus para nós. Deus não precisa declarar-se para nós, mas ele nos ama tanto que mandou o seu Filho amado para guiar essa humanidade que está entre trevas, que está de olhos fechados, ouvidos tampados, mudos para o amor. E que Jesus, bem de mansinho, com muito carinho, venha clarear, iluminar essas consciências, abrir os nossos olhos, trabalhar a nossa consciência, para que ela desperte, nunca infringindo ou violentando essas consciências. Então, ele veio porque ele é a luz que vai nos guiar, que tem essa missão de conduzir essa humanidade. E ele veio com tanto amor, com tanto respeito, com tanto carinho, que há 2000 anos atrás, muitos de nós não viram, não ouviram, não falaram, não quiseram. E ele, com toda mansidão, mas com firmeza, vem nos dando a mão. Vem, filho, eu estou aqui. É a tua hora? Queres me seguir? Queres essa cura? Então pega a tua cruz e segue-me. Jesus, como bom educador, não traz o bolo pronto, não traz a fruta já madura. Ele traz a terra preparada para que nós possamos florescer, para que nós busquemos esse caminho da autocura, para que nós busquemos esse caminho de conhecer a verdade que está estampada para aqueles que querem ver. Então, Jesus é a luz que clareia essas trevas, que significa, que representa a nossa consciência adormecida. Mas precisamos parar de falar muito sobre ele. Precisamos refletir muito ele. Precisamos abrir os olhos e olhar verdadeiramente a sua vida. Tirar-o da cruz. Eu gosto muito de falar isso. Precisamos descrucificá-lo
Não que a sua história não seja importante, mas precisamos descrucificá-lo. Ele é nosso irmão. E o irmão, a gente precisa ter uma intimidade, uma amizade, uma amorosidade, para que então ele faça o seu trabalho e a gente siga o seu caminho, porque ele também disse que nós poderemos fazer tudo o que ele faz e muito mais, porque ele diz que nós também somos luz. Deixai brilhar a vossa luz. Ele diz: vem, meu filho, você é luz, você é o sal da terra, então venha, tempere essa terra. Então venha, deixe brilhar a vossa luz, meu filho. Que no nosso caso ele diz: meu irmão, vem, deixa brilhar a tua luz. E aí a gente pode se perguntar: como farei isso, Jesus? Aí ele diz: segue-me, segue-me tu. Queres? Queres me seguir? Cíntia, tu queres se curar? Se queres, deixa todos os teus bens e segue-me. Será que Jesus está dizendo, deixa tua casa, tua vida e vai no mundo seguir-me? Sem destino, sem condicionamento, sem direcionamento, sem um planejamento? É isso que Jesus diz? Não. O que ele diz, deixa tuas coisas aí, segue-me, é o orgulho, é a vaidade que nos cega, é o orgulho que nos impede de caminhar com ele, de seguir os seus exemplos e verdadeiramente olhar para a vivência dele, todo exemplo para nós, sem dar um grito, sem nunca desrespeitar ninguém. Ah, mas como eu vou conseguir isso? Trabalho, esforço, disciplina, suor e lágrimas. Mas que um dia esse suor e lágrimas vai se transformar em apenas alegria. Mas nós ainda estamos com dificuldade de deixar brilhar essa luz. Nós estamos com dificuldade de temperar essa terra, de temperar esse caminho, esse espaço, para que então cresça essas flores em nós, para que então germine essas flores em nós, que é o amor, que é a esperança, que é a alegria, porque a nossa bagagem, que já muitos de nós carregamos lá, desde aquela época que ele estava na manjedoura, e que ainda não conseguimos deixá-las para trás e segui-lo. Muitos de nós estamos agarrados a essas malas, a essas coisas que impedem-nos de seguir com Cristo e verdadeiramente termos paz. Ainda estamos buscando a paz no externo e ela está aqui. E a luz está aqui com tudo que eu preciso. E eu sou o sal dessa terra. Você é o sal dessa terra. Brilhe a vossa luz. Que eu deixe brilhar a minha luz. E como farei isso, Senhor? Presta atenção. Desde o seu nascimento até o momento da sua cruz, o que foi que ele fez? Humildade, simplicidade, amorosidade, firmeza. Simplicidade, humildade, amorosidade, firmeza. Será que falta-nos para nós sermos firmes com as nossas próprias imperfeições? Será que estamos sendo firmes com o outro e esquecendo de nós? Será que estamos preocupados em flores externas e esquecemos de adubar o nosso mundo interior? E ele diz: deixa brilhar a vossa luz. E a doutrina veio depois dele como uma força, como um jorro de luz
quando ele passou. E muitos dormindo não perceberam. E muitos de olhos fechados não quiseram abrir os olhos. E ele, e Deus, por muito nos amar, trouxe a doutrina espírita para mais uma vez auxiliar. Eu irei, mas não te deixarei órfão. Mandarei um Consolador prometido, porque agora é a hora. Agora nós já crescemos, muitos de nós já crescemos, já abrimos os olhos e já podemos compreender a real personalidade, a real missão dele, que foi nos ensinar a amar. Que lá no seu nascimento, naquela manjedoura, naquele momento, nasceu sem nada, só amor. Morreu sem nada, só amor. E qual foram as suas palavras? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas a quem muito é dado, muito é cobrado. Vamos prestar atenção na vivência dele. Vamos nos apegar a essa vivência. Vamos alertar a nossa consciência que agora é a hora de conhecermos a verdade. E se já estamos conhecendo essa verdade, o que vamos fazer com ela? A doutrina e Jesus, Deus, os anjos da guarda, a internet, o evangelho, os amigos que nos dão a oportunidade de refletir a sua vida, a sua passagem aqui na Terra, para que possamos nos alegrar, ter esperança, ter forças para seguir os seus ensinamentos, porque já crescemos. O Consolador prometido virá numa época em que já podeis entender tudo o que foi dito. Veio numa época em que nós vamos nos juntar e juntos vamos refletir em cada palavra, em cada passagem do seu Evangelho. E que todo ano, no Natal, e que todo ano em que a humanidade comemora a sua morte, nós temos essa oportunidade de novamente refletir como foi que ele nasceu. O que eu preparo para a minha mesa de Natal? Eu lembro daqueles que estão sem comer esse dia ou todos os dias. O que faremos? O que fazemos todos os anos? Refletimos na sua humildade, na sua simplicidade, juntamos os nossos familiares ao redor da ceia e refletimos as palavras dele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa 7 vezes, mas não 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes. Será que no momento da nossa ceia, as nossas crianças conhecem o verdadeiro aniversariante naquele momento? Será que na minha árvore de Natal tem a figura dele? Será que em meio a tantas luzes tem uma foto, uma manjedoura, um Jesus ali, para que eu possa falar dele aos pequeninos? Para que eu mostre aos meus pequenos, à minha família, quem é Jesus? E eu sei quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que foi a sua vida? Qual foi a sua mensagem? O que você entendeu até hoje? O que eu compreendi até hoje sobre a mensagem do Mestre? Quando ele chega, tudo se transforma. Quando ele acende a sua luz, ilumina não a minha consciência, não a minha casa, mas o andar inteiro, o bairro inteiro, o mundo inteiro. Nós aprendemos isso no Evangelho no Lar. Que quando acendemos uma luz com o Evangelho de Jesus na nossa mesa e convidamos os nossos familiares
para entender, para refletir, não como Cíntia faz, mas como eu entendo o seu evangelho. Mas como eu tenho a capacidade e a inteligência de passar para os meus o seu evangelho. E como eu tenho o dever, como cristão, de apresentar para minha família uma vez por semana, no tempo que eu quiser, no horário que eu quiser, mas uma vez por semana, o seu evangelho. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Tudo muda. A luz expande por entre as paredes da minha casa. E quando ele chega, tudo se transforma. Então eu não terei mais aflições, porque Jesus chegou e clareou a minha vida. Não, eu saberei um novo caminhar. Eu terei desafios que eu sei que não estou sozinho, que como a história de quem olhava para as pegadas e só via uma, e ele dizia muitas vezes, só tem uma pegada porque eu te carregava no colo. E quando ele chega, tudo se transforma, porque é o momento que ele nos carrega no colo. Nós não vamos deixar de ter dores, porque isso depende de uma transformação íntima, que exalamos o que somos. Por isso que é tão importante o evangelho lá, refletir no seu evangelho vai fazer com que a nossa consciência desperte para as suas lições. E quando ele chega, tudo se transforma. E nunca mais seremos os mesmos. E eu trouxe um exemplo. Paulo de Tarso. Quem conhece a história de Paulo de Tarso, perseguidor de Jesus, ele perseguia o mestre. E um dia, na estrada de Damasco, indo pegar um cristão, pegar a maneira de falar, indo ter com um cristão sobre aquilo que ele fazia, que ele pregava as boas novas de Jesus, eis que um clarão surgiu, sossegou e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, doutor da lei, perseguidor de Jesus. E de repente, aquele clarão, e Saulo, por que me persegues? E de repente, Saulo cai aos prantos, rendido pelo amor e pela luz que ele tem. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Diz assim: Senhor, o que queres de mim? Paulo foi transformado naquele momento, porque a sua consciência despertou, e daí Paulo passou a ser o maior divulgador do Cristo. Porque quando ele chega, tudo se transforma, porque quando ele nasce em nós, nós não somos os mesmos mais, nunca mais. Porque quando ele chega, tudo se transforma. E aí, onde será que Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Se eu perguntar a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu, ela nos responderia: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até eu não jamais sonharia, com a qual eu então jamais sonharia. Se eu perguntar a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus, ele responderia: ele nasceu naquele dia em que na Praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele
é a fonte inesgotável de amor, porque quando ele chega, tudo se transforma e ninguém mais será o mesmo. E assim como Paulo, Maria de Magdala, Francisco de Assis descobriram que ele é fonte inesgotável de amor. Então, perguntemos a Pedro, quando Jesus nasceu, Pedro? Ele nos responderia, Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia o negado. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Se perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderia na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos também a Joana de Cusa, aonde e quando Jesus nasceu? E ela responderia: nasceu naquele dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue! E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer. Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não, Jesus não me ensinou a isso. Ele só me ensinou a amá-lo. Ele só me ensinou a amar. Perguntamos a Tomé: onde Jesus nasceu para ti, Tomé? Ele nos responderia: Jesus nasceu naquele dia inesquecível, em que me pediu que tocasse as suas chagas, e me foi me dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perguntamos então à mulher de Samaria: quando Jesus para ti nasceria? Ela nos responderia: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva, que sacia a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde soube eu que Jesus era realmente o profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me dessa água. Ah, meus irmãos, vamos perguntar a João Batista quando se deu o nascimento de Jesus. Ele nos responderia: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir do alto a mensagem: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Eu compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntemos a Lázaro: onde e quando Jesus nasceu para ti, Lázaro? E ele nos responderia: Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que visitou o meu túmulo, e disse: Lázaro, levanta. Nesse momento, compreendi finalmente quem ele era: a ressurreição. Ele é vida
e vida em abundância. Perguntemos então a Judas Iscariote, quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos responderia. Jesus nasceu no instante em que eu assistia ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Perguntemos então ao nobre Bezerra de Menezes se ele saberia qual é o dia que Jesus nasceria. Ele, com certeza, nos responderia. Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou de mim dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei a minha fé e a minha confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Mas se, enfim, nós perguntássemos a Maria, onde Maria? E como foi que Jesus nasceu? Ela, com certeza, nos responderia. Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas que eram focos de luz, guiando os pastores, as ovelhas, ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços, pela primeira vez, e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus me enviara, que presenteava o mundo para ensinar aos homens a lei maior. Jesus nasceria naquele dia para nos ensinar a lei do amor. Agora pensemos um pouquinho. Para nós, quando Jesus nasceu. Para nós. E se nós descobrirmos que ele nasceu para nós, então procuraríamos urgentemente exercer o seu mandamento, amar. Então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça em nós. Um dia, qualquer dia, porque quando isso acontecer, tudo se transforma. Quando um dia isso acontecer, finalmente teremos entendido o Natal. Teremos verdadeiramente encontrado o sol que ilumina as nossas vidas. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Porque quando ele acende o seu amor, e quando eu em mim tenho o seu amor, tudo se transforma e nunca mais serei a mesma pessoa. Porque quando ele chega, tudo se transforma. Então, que Jesus possa nascer nos lares, nos corações, nas ações, porque Natal é todo dia. Seu amor, sua alegria é todo dia. E que o Natal seja um mar de esperanças, um mar de confiança, um mar de fé, um mar de ação no bem. E que deixemos brilhar a nossa luz e transforme tudo isso, dores, angústia, em fé e esperança, em alegria, porque quando ele chega, tudo se transforma. O amor se perpetua. A vida não tem morte, só continua. Porque quando ele chega,
tudo se transforma. Meus queridos irmãos, o nosso coração está em festa por essa belíssima oportunidade de poder, no finzinho de ciclo, a gente refletir sobre quando foi que Jesus nasceu em nossas vidas e poder refletir quando é que vamos deixar Jesus nascer em nossas vidas. Chegando ao final desse momento sublime, no qual eu agradeço profundamente a oportunidade. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, a Jesus, a Maria, por me carregarem nos braços quase que todos os dias. E a todos desse canal, Casa de Redenção. Então vamos fazer mais uma vez essa conexão, esse momento de oração, esse momento de gratidão a Deus por possibilitar, conhecer e deixar nascer o seu Filho para nos guiar. Que você, que eu, permaneçamos nesse momento com o pensamento firme em Jesus, orando a Ele, agradecendo a Deus por Jesus ser o nosso guia. E dizer: vem, mestre querido, balsamiza as feridas dos nossos irmãos que estão aflitos, desesperados, sem fé, sem amor. Vem, Jesus, lança o teu perfume sobre a humanidade cheia de maldade, que ainda não enxergou o teu amor, a tua luz. Vem, Jesus, acolhe os corações que estão cansados, fortalecendo em nós a fé, a esperança e o amor. Vem, Jesus, faz morada em nosso coração, para que deixemos brilhar a nossa luz e que podemos caminhar contigo para essa luz. Vem, Senhor Jesus, disponibilizar o teu coração magnânimo para que possamos, enfim, deixar nascer o teu amor em nós. Jesus, tua luz nasce em mim. Jesus, que Ele possa nos abençoar, que assim seja. Que assim seja, que alegria ver Jesus nascer nesta noite, em muitos corações e muitas mentes, reacendendo a esperança nesses tempos que são doridos, mas sustentado por Jesus, venceremos tal como Ele este mundo. E certamente ascenderemos aos altiplanos da vida maior, passo a passo, mas certamente em muitos corações se inicia neste momento em que tomamos contato com a tua delicadeza, Cíntia,
com a tua amorosidade imensa, que semeou em muitos corações e continuará, né, por todo sempre, pois nós somos eternos. Hoje estamos aqui, como pirilampos, esforçando-nos para acendermos em espírito, mas, sobretudo, como sal, saborizar este orbe, né, acendendo em nós a esperança neste devir, que é de luz, que é de êxito. As governanças não darão conta das necessidades humanas, mas Jesus, desde sempre, é conosco e certamente nos auxilia a que demos conta da realidade do ser espiritual. Por isso, minha gratidão pela tua acolhida, a tua família, que certamente teve que abdicar um momento de estar junto aos seus, mas tu se dedica a um terreno fértil, que é os corações da humanidade, nossos irmãos, nossos amigos, nossos amados, pois em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, amamos. Com dificuldade, porque ainda estamos aprendendo, mas certamente dia virá que nossa boca será a luz do mundo, pois saberemos agir como co-criadores da realidade no mundo material e espiritual. Por isso nós te agradecemos, Cíntia, pelo teu tempo, pela tua preparação. Felicito, não como elogio, pois nós, trabalhadores, realizamos os nossos deveres. E como tal, né, cada um tem o seu quartel de ação. E Jesus sabe, e ele nos acompanha. Então, muito obrigado. Se tu quiser dizer algumas palavras finais antes de eu fechar o canal, tens a oportunidade. Eu que tenho que agradecer pela oportunidade, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade e digo novamente, se precisar, é só chamar. E agradecer algumas pessoas da minha família que botaram boa noite aí. Obrigada pela participação também. A todos que estiveram aqui, que vão vir em outro momento. Muito obrigada. Eu vou fechar o canal, depois nós conversamos um tiquinho de tempo. Sim.